Salve pessoal da aula D, Sr. Fábio Vietli aqui, nossa segunda videoaula de resolução de exercícios de pré-história. Gurizada, quer mais aula de resolução de questões de ciências humanas e de história? Não te esquece então, dá like no vídeo, comenta, te inscreve aqui no canal para nos ajudar aqui a ter condições de estar produzindo cada vez mais conteúdo para ajudar na tua aprovação. Galera, uma coisa que eu fiquei assustado no nosso primeiro vídeo, muita gente não conhece os Flintstones. O que vocês andam assistindo, pessoal? Quando vocês eram crianças, vocês viam o que se não eram os Flintstones? Daqui a pouco estão me dizendo que não assistem mais novela também, como assim? Não estou entendendo. Escreve aí, professor, qual o desenho animado que embalou a tua infância, o que tu assistia quando tu era apenas um jovenzinho ranhento? Escreve ali nos comentários que o senhor ficou curioso. Galera, vamos seguir então aqui para a nossa segunda videoaula de resolução de questões, período pré-histórico. Vamos dar uma olhadinha, questãozinha da UDESC lá de Santa Catarina. Abraço, gurizada de Santa Catarina. O estudo da pré-história abrange um longo período da história humana. Uma das periodizações mais conhecidas distingue pelo menos dois grandes períodos: Paleolítico, Idade da Pedra, Neolítico, período da Pedra Polida. Sobre esses dois períodos e suas distinções, é incorreto afirmar que, já falamos sobre isso, lembra sempre aqui de destacar a palavrinha incorreto, isso vai te ajudar na hora da prova. Alternativa A: o período denominado como Paleolítico se inicia há aproximadamente 4 milhões de anos e se estende até cerca de mais ou menos 10 mil anos atrás. Essa alternativa ela é verdadeira. Claro que quando a gente trata de um período tão recuado no tempo, tão remoto, a gente encontra dificuldade de ter uma precisão em relação a esses números. Então existem alguns materiais, algumas informações que sugerem, alguns autores 5 milhões de anos, 6 milhões de anos, outros que vão trabalhar aqui 8 mil anos, entende? Não há consenso sobre essas datas justamente pela dificuldade de precisão por se tratar de um período tão afastado. Mas, no geral, como forma de consenso entre os professores, a gente trabalha mais ou menos nessas bases. O período paleolítico é o primeiro período de 4 milhões de anos atrás até 10 mil, é o período mais longo da história humana, período em que nós vamos desenvolver a nossa estrutura biológica, nós vamos ter grandes avanços culturais, inclusive com o domínio do fogo, que vai acontecer neste primeiro período. Então, a alternativa A ela é uma alternativa correta, logo falsa. B: de modo bem geral, o período paleolítico está para as sociedades de caçadores-coletores, assim como o período neolítico está para a agricultura e a criação de animais. Essa é uma alternativa bem bacana, uma alternativa correta. O período paleolítico, chuchus, é o período do nomadismo, o período onde o homem ele não se estabelece num lugar fixo, ele não tem moradia fixa, porque ele não controla a produção de alimentos. Então eles são caçadores e coletores, vagando de um lugar para o outro em busca da sobrevivência, em busca de alimentos. O período neolítico, que se inicia mais ou menos há 10 mil anos, ele tem como marco inicial a Revolução Neolítica. O que é a Revolução Neolítica? A Revolução Agrícola. Então o homem passa a controlar, passa a dominar as técnicas de agricultura e pecuária, tornando-se assim então sedentários. Podemos passar a ocupar um lugar fixo para a moradia. Alternativa B, alternativa correta. Alternativa C: tanto o termo paleolítico quanto neolítico referem-se à forma de tratamento da pedra. Barbadinha, não pode errar esse tipo de alternativa, chuchu, senão o senhor vai morrer só para voltar e puxar teu pé na cama no meio da noite. Te liga, lítico refere-se a litus, que significa pedra.
palio, antigo, pedra antiga, neo, novo, pedra nova. Então, correta a alternativa C, não erra esse tipo de coisa. Alternativa D, no período denominado como Neolítico, dá-se a descoberta e o controle do fogo, uma das maiores conquistas desse período que permitiu aos seres humanos a fundição dos metais. Ó, tá aqui o PH Ratão. Aqui está a alternativa falsa, que torna-se, portanto, a nossa alternativa correta. Ó, no gingado da tua aprovação. Deus o livre. Olha só, Chuchu, não te esquece, o fogo ele é descoberto, ele é controlado no período do Paleolítico. A grande inovação tecnológica do Neolítico é justamente a prática da agricultura. Então, a alternativa correta aqui, a alternativa D de disenteria. Show de bola? Vamos ver então uma segunda questãozinha aqui, um último teste sobre o período pré-histórico. Questão da UFSCar. Entre as transformações havidas na passagem da pré-história para o período propriamente histórico, destaca-se a formação de cidades em regiões de... aqui ele está nos perguntando sobre o processo de revolução urbana. Onde é que surgem as primeiras civilizações, as primeiras cidades, os primeiros conglomerados urbanos? Nesse processo de transição entre pré-história e antiguidade. A alternativa A vai dizer o seguinte, ó, vai se destacar a formação de cidades em regiões de solo fértil, atingido periodicamente pelas cheias dos rios, permitindo grande produção de alimentos e crescimento populacional. Chuchu, alternativa A, alternativa correta. A alternativa A de anemia é a que a gente está procurando. Claro, as primeiras cidades, elas estão localizadas naquela região que nós chamamos de crescente fértil, a região que vai ficar aqui entre a África e a Ásia, as primeiras civilizações, Egito, Mesopotâmia, os próprios hebreus, fenícios e persas. Essas civilizações localizam-se numa região chamada, como eu citei anteriormente, de crescente fértil. Por que fértil? Porque é uma região próxima a um grande número de rios. Esses rios, quando têm a sua cheia, eles inundam o solo, garantindo fertilidade e garantindo a possibilidade da prática agrícola. Isso torna a alternativa A correta. É apenas em regiões em que a agricultura é possível, em que uma grande produção de alimentos é possível, que nós teremos aqui a constituição das primeiras grandes cidades, como as cidades de Ur, de Kish, de Lagesh e de Nippur, cidades mesopotâmicas, primeira região a passar pelo processo de revolução urbana. Fez sentido isso para ti, Chuchu? Olha aqui. Foi pro coração? Espero que tenha te ajudado essa videoaula. Se tu quer mais questões de outros temas, de outras matérias, escreve aqui pra gente que o Aula D está sempre acompanhando ali os teus comentários para te ajudar a garantir a tua aprovação. Beijo do sono!